Olá pessoal, na aula de hoje nós encerraremos a parte referente à circunferência. Hoje eu explicarei o último tópico de circunferência, que vai ser a parte da posição relativa entre duas circunferências. A ideia é a seguinte: dadas duas ou mais circunferências no mesmo plano. Eu coloco duas porque o que vale para duas eu posso avaliar de duas a duas para mais de duas, né? Posso avaliar para três ou mais. Dadas duas circunferências no mesmo plano, qual a posição que as duas podem ocupar entre si? Bem, se eu tenho duas circunferências no mesmo plano, eu posso ter que essas duas circunferências estão fora uma da outra, sem se tocarem, sem se cortarem. Eu posso ter elas uma dentro da outra, sem se tocarem. Outra maneira que eu posso ter é uma dentro da outra, sem se tocarem, mas esse caso seria um caso particular do caso anterior. Além de elas estarem uma dentro da outra, não se tocarem, elas ainda possuem o mesmo centro. Observem aí que o centro das duas circunferências é o mesmo. Eu posso ter duas circunferências se tocando em apenas um ponto, uma fora da outra. Elas podem se tocar em apenas um ponto, só que uma dentro da outra, ou elas podem se tocarem em dois pontos. Desse modo, então, dadas duas circunferências no mesmo plano, nós vamos ter 6 posições relativas entre elas. Ou seja, retomando lá do começo, elas podem não se cortar em nenhum ponto, e aí o fato de elas não se cortarem em nenhum ponto, aparecem 3 posições relativas, que é uma fora da outra, uma dentro da outra, ou uma dentro da outra com o mesmo centro. Elas podem se cortar em apenas um ponto, daí eu tenho 2 posições relativas, que é o fato de elas se tocarem em apenas um ponto, mas estarem uma fora da outra ou estarem uma dentro da outra. E a última posição relativa é quando elas se cortam, se tocam em 2 pontos. O que nós vamos fazer? A nossa ideia aqui é classificar cada uma dessas posições relativas, dar um nome para elas e arrumar uma maneira de determinar a posição relativa sem precisar desenhar circunferências. Que esse foi o nosso intuito desde o começo do estudo da geometria analítica. É a gente avaliar o ente geométrico sem precisar desenhar. É isso que a gente vai fazer aqui. Bem, vamos classificar primeiro. Quando eu tenho duas circunferências, uma fora da outra, sem se cortarem, essas circunferências elas são ditas externas. Claro, porque está uma fora da outra. Bem, quando duas circunferências são externas, se nós olharmos a distância entre o centro das duas circunferências, essa distância que eu vou chamar de D, a distância entre o centro das duas circunferências é maior do que a soma dos dois raios. Observem na imagem logo acima de onde eu estou classificando. A distância entre os dois centros é maior do que a soma dos dois raios. Por quê? Porque vai haver esse espaço entre as duas circunferências. É esse espaço que vai tornar a distância maior. Então, quando eu tenho duas circunferências, uma fora da outra, sem se tocarem em nenhum ponto, elas são ditas externas. E aí, se eu calcular a distância entre os dois centros, essa distância vai ser maior do que a soma dos dois raios. Bem, quando eu tenho duas circunferências, uma dentro da outra, sem se tocarem, elas são ditas internas, porque estão dentro. Duas circunferências são internas quando a distância entre os dois centros é menor do que a diferença entre os dois raios em módulo, ou seja, a distância é menor do que o módulo de R1 menos R2. Primeiro eu vou dizer por que do módulo. Eu adoto esse módulo porque, como eu não sei qual dos dois raios vai ser maior, se vai ser o R1 ou se vai ser o R2, colocando o módulo, eu evito que eu obtenha um valor negativo aí na diferença entre os raios. Então o módulo ele é tão somente para evitar o valor negativo. A distância vai ser menor do que a diferença entre os dois raios, porque se vocês observarem na imagem logo acima, a distância entre os dois centros ela está bem mais próxima do centro da outra circunferência, então essa distância vai ficar menor do que a diferença entre os raios. Bem, o caso particular de nós termos duas circunferências internas é quando, além de serem internas, elas possuem o mesmo centro. Isso é um caso particular. Nesse caso, elas são chamadas de concêntricas. Por quê? Porque tem o mesmo centro.
E aí nós vamos obter que a distância entre os dois centros vai dar zero. Por que a distância entre os dois centros vai dar zero? Porque os dois centros vão coincidir, são o mesmo ponto. Se os dois centros coincidem, na hora que eu calcular a distância entre algo e ele mesmo, essa distância vai dar zero. Bem, se eu tomo então duas circunferências que se cortam, se tocam em apenas um ponto, mas estão uma fora da outra, elas são ditas tangentes externas. Tangentes porque se tocam em um ponto, externa porque estão uma fora da outra. No caso de circunferências tangentes externas, a distância entre os dois centros, observem na imagem, a distância entre os dois centros, ela vai ser a soma dos dois raios. Portanto, circunferências tangentes externas, a distância entre os centros é igual à soma dos raios. O quinto tipo, a quinta posição relativa entre circunferências é quando elas se tocam em um ponto e estão uma dentro da outra. Por se tocarem em apenas um ponto, elas são classificadas, são chamadas de tangentes. E por estarem uma dentro da outra, elas são ditas internas. Portanto, nesse caso, nós temos circunferências tangentes internas. E aí, no caso de circunferências tangentes internas, a distância entre os dois centros é igual ao módulo da diferença entre os raios. Lembrando que eu já disse que esse módulo é só para evitar que a diferença entre os raios fique negativa. Por último, as duas circunferências se cortando em dois pontos, elas são chamadas de secantes. E aí, no caso das circunferências secantes, nós vamos ter um teste maior. A diferença entre os raios em módulo é menor do que a distância entre os dois centros, e a distância entre os dois centros é menor do que a soma dos dois raios. O que a gente acabou de ver, então, foram as condições para que eu possa classificar duas circunferências no mesmo plano. As condições e também, claro, o nome que recebe cada posição relativa. Então, o que nós vamos fazer? Quando eu tiver a distância maior do que a soma dos dois raios, nós teremos circunferências externas. Quando eu tiver a distância entre os dois centros menor do que o módulo da diferença entre os dois raios, teremos duas circunferências internas. Quando a distância entre os dois centros for zero, que é o caso onde os dois centros coincidirem, elas são ditas concêntricas. Se a distância entre os dois centros for igual à soma dos raios, elas são tangentes externas. Se essa distância for igual ao módulo da diferença entre os dois raios, elas são ditas tangentes internas. E o último caso, que é o caso maior de se testar, quando eu tiver o módulo da diferença entre os raios menor do que a distância, que é menor do que a soma dos raios, elas são ditas secantes. O que a gente pode perceber já até aqui? Para que a gente determine a posição relativa de duas circunferências, eu tenho que comparar a distância entre os dois centros com a soma dos raios ou com a diferença dos raios. Isso quer dizer que para a gente poder classificar duas circunferências, eu tenho que determinar os dois centros da circunferência para, a partir dos dois centros da circunferência, calcular a distância entre os dois centros e eu tenho que calcular os dois raios. Depois que eu calcular tudo isso, os dois centros, os dois raios e a distância entre os dois centros, nós vamos ter que testar, nós vamos ter que comparar a distância entre os centros, ou com a soma dos raios, ou com a diferença dos raios. E aí, a partir disso, é que eu posso classificar. Portanto, determinar a posição relativa de duas circunferências tem que fazer, no mínimo, 5 cálculos e 2 testes. Os 5 cálculos determina os dois centros das duas circunferências, determina os dois raios das duas circunferências, depois calcula a distância entre os dois centros. Aí eu já tenho os 5 cálculos que eu falei. Feitos os 5 cálculos, eu vou então agora comparar a distância entre os dois centros com a soma dos raios ou com a diferença dos raios. Depende aí do caso, depende da posição relativa. Essa comparação, a partir dela, é que eu vou poder classificar a posição relativa das duas circunferências. Bem, para a gente fixar um pouco melhor este assunto, eu trago aí um exemplo. Eu quero determinar a posição relativa das circunferências x² mais y², menos 4x menos 6y, menos 3 igual a 0.
E a circunferência x² mais y² mais 6x mais 2y mais 1 igual a 0. Lembrem do que eu falei. Primeiro faz os 5 cálculos. Os dois centros, os dois raios e a distância entre os dois centros. Tomando aí o cálculo dos dois centros, né, calculando os dois centros, dois raios e a distância entre os dois centros, nós vamos ter, pegando a primeira circunferência, o x do centro dela, eu vou pegar quem está antes do x, dividir por menos 2, então menos 4 dividido para menos 2 dá 2. O y do centro, pega quem está antes do y, divide para menos 2, menos 6 dividido para menos 2 dá 3. Então já tenho que o centro da primeira circunferência é 2 e 3. Para determinar o raio dela, que eu vou chamar de R1, o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, iguala ao termo independente, que é menos 3. Substituindo, o x do centro é 2, o y do centro é 3, então fica 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos o raio dela ao quadrado, é igual a menos 3. 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado é 9, menos o raio dela ao quadrado, isso é igual a menos 3. 2 mais 9 dá 13, esse 13 eu passo para o outro lado com o sinal trocado, vai menos 13, então menos o raio 1 ao quadrado é menos 3 menos 13, que dá menos 16. Cancelo os menos, portanto o raio 1 ao quadrado é 16, logo o raio 1 é a raiz quadrada positiva do 16, que é 4. Bem, até agora eu tenho o centro e o raio da primeira circunferência. Vamos agora para a segunda circunferência. Do mesmo jeito, como eu tenho a equação geral dela, para determinar o x do centro, pega quem está antes do x, que é o 6, divide para menos 2, então o x do centro dá menos 3. Para encontrar o seu y do centro, pega o 2 que está antes do y, divide para menos 2, isso quer dizer então que o y do centro é menos 1. Agora, sabendo aí que o centro dela tem coordenadas menos 3, menos 1, para determinar o raio, do mesmo processo, o mesmo procedimento. O x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, dá igual ao termo independente da equação da circunferência, da equação geral, que é 1. O x do centro é menos 3 ao quadrado, o y do centro é menos 1 ao quadrado, menos o raio 2 ao quadrado, isso é igual a 1. Resolvendo, 3 ao quadrado é 9, positivo, menos 1 ao quadrado é 1, positivo, menos o raio 1 ao quadrado é igual a 1. Cancelo o 1 que está nos dois membros, jogo o 9 para o outro lado com o sinal trocado, então menos o raio 2 ao quadrado é igual a menos 9. Cancelo os sinais, portanto o raio 2 ao quadrado é 9, logo o raio da segunda circunferência é a raiz quadrada positiva de 9, que é 3. Com isso, então, a segunda circunferência tem centro menos 3, menos 1 e raio 3. Já fizemos, então, os 4 cálculos iniciais, os dois centros, os dois raios. Agora eu calculo a distância entre os dois centros. Como a distância entre os dois centros é a distância entre dois pontos, pega a fórmula, então, da distância entre dois pontos. Substituo os valores, vai ficar o x do segundo ponto é menos 3, menos o x do primeiro ponto é 2, que é o primeiro centro, né? O y do segundo ponto, ele é menos 1, o y do primeiro ponto, que é o primeiro centro, é 3. Então, menos 1 menos 3 ao quadrado. Resolvendo entre parênteses, menos 3 com menos 2 dá menos 5 ao quadrado, menos 1 com menos 3 dá menos 4 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 ao quadrado é 16. 25 com 16 é 41. Então, a distância é a raiz quadrada de 41. Para a gente poder comparar, eu vou pegar a raiz quadrada aproximada de 41. Ela vale aproximadamente 6,4. Bem, finalmente, então, a gente vai ter que comparar essa distância entre os dois centros com a soma e com a diferença entre os raios. Nós vamos ter que... a gente sabe que o 1 ele é menor do que 6,4, que é menor do que 7. Aí aquela dúvida, de onde é que vem o 1, de onde é que vem o 7? Esse 1, ele é a diferença entre os raios. Nós obtivemos como raios 4 e 3. Então, observem que o 1, ele é a diferença entre 4 e 3. E o 7, ele é a soma dos raios. 3 mais 4 é 7.
Com isso, então, a gente observa que a diferença entre os raios, R1 menos R2 em módulo, que é 1, é menor do que a distância entre os centros, que é 6,4, que é menor do que a soma dos raios. A soma dos raios, 3 mais 4 dá 7. Agora é só você relembrar lá o começo da explicação. Quando eu tenho o módulo da diferença entre os raios menor do que a distância, que é menor do que a soma dos raios, então nós temos duas circunferências secantes. Portanto, as duas circunferências dadas nessa questão são secantes. Com isso, então, a gente finaliza aqui com esse exemplo a explicação da aula de hoje. Eu vou passar em seguida uma atividade para a gente treinar como é que se determina a posição relativa entre circunferências. Até então, a próxima aula que acontecerá amanhã.